Olá, tudo bem? Sou Alexandre Guimarães, língua espanhola. Vamos agora comentar os 5 itens da prova do Enem de 2010. Vamos lá? Desses 5 itens, dessas 5 questões, eu posso dizer que, segundo o INEP, a primeira e a última, a primeira e a quinta, são ditas como globais, como difíceis. Tudo bem? Olha só, acompanhe comigo aqui, por favor, esse primeiro texto intitulado assim: Bilinguismo na educação média. Continuidade, não continuismo. Tá. Esse texto está falando de quê? Como você pode observar bem, ele está falando sobre o bilinguismo no Paraguai. Pelo teu senso comum, deve saber que no Paraguai, ele é um país bilíngue. Lá o cara fala o espanhol e o guarani, língua indígena. Então aqui está falando sobre este ensino no ensino médio. Educação média é ensino médio. Aí depois o cara continua assim, ó, continuidade, vírgula, não continuismo. Bem, vamos entender isso aí. A continuidade, de uma maneira ampla de entender, de uma maneira geral, é quando eu sigo em frente a alguma coisa benéfica, algo que está fazendo bem para mim, para a sociedade, para todos, e eu preciso continuar aquilo. Tudo bem ou não? O continuismo é algo não tão bom, não tão benéfico. Um exemplo no nosso dia a dia é a questão da reeleição. Eu posso dizer que há um continuismo quando um político continua por mais 4 anos em um país. Ou seja, é algo quase que obrigatório, a gente não pode fugir disso, é o continuismo. Então, no contexto do texto aqui, em síntese, ele está falando de quê? Que esse este Guarani falado no Paraguai, não importa se é na escola, se é no dia a dia, ele é real, tudo bem ou não? É concreto e há esta continuidade. O problema é que está sendo marginalizado. Alguns o marginalizam e outros querem impor, mas não pode ser nem uma coisa nem outra, tem que ser algo natural, que vá fluindo no dia a dia. Acompanha comigo lá. Primeiro parágrafo começa assim, olha: aún sem escola, incluso a pesar de la escuela, paraguaios e paraguaias se estão comunicando em Guarani. Ou seja, mesmo sem escola e inclusive, apesar da escola, os paraguaios e paraguaias estão se comunicando no Guarani. Seguindo lá. A comunidade paraguaia encontrou na língua Guarani uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade. Olha só a continuidade aqui. Está sendo bom para as pessoas, tudo bem ou não? Então precisa continuar, continuidade. Isto, olha a oposição agora, sin embargo, no entanto, não basta. Não basta estar no dia a dia. Olha só, a inclusão da língua Guarani no processo de educação escolar foi, sem dúvida, um avanço da reforma educativa. Graças precisamente aos programas escolares, ainda em contextos urbanos, o bilinguismo tem sido potencializado. Tudo bem? Los Guarani hablantes, ou seja, os Guarani falantes, o cara que fala o Guarani, estão se aproximando com maior força do espanhol, castelhano é espanhol. E alguns hispano-falantes, o cara que fala o espanhol, perderam o medo do Guarani e superaram o quê? O que é prejuízos? Já vimos isso em aulas passadas. Prejuízo quer dizer o quê? Preconceito, isso mesmo, muito bem. Os preconceitos em contra dele, ou seja, contra ele. Quem? O Guarani. Então está tudo melhorando lá no Paraguai. Olha só, deixar de fora da educação média, do ensino médio, o Guarani, seria deixar morrer na beira tanto trabalho realizado, tanta esperança acumulada. Qualquer tentativa de marginalização do Guarani na educação paraguaia merece o mais vivo e decidido protesto. Porém, olha a oposição agora. Porém, esta postura ética, para um pouquinho, como assim postura ética? Ser ético no sentido de não deixar ser marginalizado o Guarani, tudo bem? Então, essa postura ética não pode encobrir o continuismo. Agora o autor vem buscar a questão do continuismo, de uma forma de ensino Guarani que já causou estragos em demasia aos paraguaios, tudo bem ou não? Olha agora o final. O Guarani, língua de comunicação, sim. 1000 vezes sim. De imposição, não. Ou seja, não pode ficar em cima do muro. Uma coisa ou outra. Ou o cara impõe, ou o cara marginaliza. Não. Ele deve estar incluído onde? Na grade curricular, nas escolas, no dia a dia. E as coisas vão fluindo continuamente. Aí vem a questão da continuidade. Vamos agora a uma das partes mais importantes de uma questão.
ou seja, o enunciado. Não esqueça isso. Enunciado sempre vai te ajudar, tudo bem? A entender uma questão. Vamos analisar com cautela. Não esqueça que análise, lise quer dizer quebra, tudo bem? Olha só, muito cuidado agora. No último parágrafo do fragmento sobre bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? Então vamos lá. O autor da questão está restringido a que questão? A quê? A questão da argumentação sobre o fato de não ser marginalizado, não ser imposto. Olha só, a alternativa A diz assim: o Guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola, apesar dela. Isso está no primeiro parágrafo, gente. Então não posso dizer que está errado a alternativa A. Não esqueça que o INEP, o Enem em si, trabalha com plausibilidades. Ou seja, você vai ter um gabarito e 4 distratores. Gabarito eu entendo como a correta, entre aspas. E os distratores seriam as erradas, tudo bem ou não? Mas elas serão plausíveis. A A está no texto, mas você não pode marcar. Por quê? Porque está fugindo do que foi pedido. Olha só a B. O ensino médio no Paraguai, sem Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as experiências acumuladas? Então vamos ver com mais cuidado a B. A B fala o seguinte, que o ensino médio desmerece todo o trabalho. Não, gente. Talvez tivesse o desmerecimento, mas de uma outra forma. Não é o ensino médio que vai desmerecer. O desmerecimento está no fato de deixar de lado esse Guarani. Tudo bem ou não? Que já vem sendo falado há muito tempo. Então a B está fora também. Vamos ver aqui, olha. A C. A língua guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura a sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta? Tudo bem. Você também encontra isso. Sabe onde? Está aqui na segunda linha. Acompanha comigo bem aqui, A comunidade paraguaia encontrou na língua guarani uma funcionalidade real que assegura a sua reprodução e continuidade. Tudo bem ou não? Isto, no entanto, não basta. Está no texto, mas não está falando sobre a questão da imposição. Vamos para D de dado agora. D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua. Para um pouquinho aí, o que você entende? O cara está remontando a questão de quê? Do ensino, da continuidade do Guarani nas escolas. Vírgula. Mas, olha a oposição, sempre presente. Mas é necessário que haja uma postura ética. Então, nesse momento, quando o autor da questão está falando sobre ética, ele está falando de quê? De que ele está falando? Pense um pouquinho. Da questão da não obrigatoriedade, da questão de não impor o Guarani. Portanto, eu posso tomar isso aqui como gabarito. Esse é o gabarito. Então, essa alternativa está justificando o que foi dito lá no texto. Tudo bem? Próxima aula, continuamos com mais itens Enem. Muito obrigado.